vamos lá. Hoje a gente vai falar dessas séries aí. E vamos começar com She-Hulk, né? Já que eu fui o único que assistiu She-Hulk, vou fazer um resumo compreensivo pra vocês, rápido, pra vocês entenderem do que trata a série. Se você pegando esse resumo do Edson, você não precisa assistir a série. Na verdade, muito provavelmente você não vai assistir de qualquer forma. Né? Mas quem sabe você não encontre um motivo pra assistir nesse review. Mas vamos lá. She-Hulk é a história da prima do Bruce Banner, né, do Hulk. E ela ganha poderes devido a um acidente que ela tem com... Isso é o primeiro episódio, tá, gente? Isso é spoiler, não. Mas ela tem esse acidente com o Bruce. E ela acaba entrando... O sangue dela acaba entrando em contato com o sangue do Bruce. E ela ganha poderes e ela fica verdona, igual vocês estão vendo aqui na foto. E aí, qual que é o twist da série, né? É o ponto que segura, né? Ou pelo menos tenta segurar você assistindo a série. É que ela é uma advogada. Primeiro que ela é uma mulher, né? Segundo que ela é uma advogada e ela quer manter trabalhando como advogada e ela não quer ser uma super-heroína. E a história é toda em volta disso, né? Ela tentando se descobrir, né? E ela também descobrindo que as pessoas preferem a She-Hulk do que a Jennifer. Ela chama Jennifer, né? Ela chama Jennifer Walters. Ela acaba descobrindo que as pessoas preferem muito mais o alter ego de She-Hulk do que ela, né? Então, muito da série é ela tentando fazer as pazes consigo mesma. E aí a história é isso, né? Ela tentando fazer as pazes consigo mesma e se atar, né? Como uma Hulk, antes de tudo. E esse clã dos Hulk cresce bastante na série. E ela é uma advogada, né? Ela é uma mulher, ela sofre preconceitos, como vocês imaginam, né? Tanto por ela ser uma Hulk, quanto por ela, sabe, ter essas duas personalidades, esses dois alter egos dela, né? E a série é isso, tá? Eu não vou dar spoiler se você quiser assistir. Mas vamos pro que eu achei, tá? Isso é, como diz o pessoal do canal do Meteoro Brasil, que eu gosto de assistir. Isso é o que eu sei e não é o que eu acho. Agora vamos pro que eu acho. O que eu acho da série? O que eu achei da série? São 10 episódios, né? 9 ou 10 episódios. A série é boa. Já cortando pra quem quiser já parar de ver o review agora e tomar um café e voltar daqui a pouco, quando a gente estiver falando de outra série. Mais ou menos, tá? Ela é boa. Você assistir sem compromisso é boa. Eu acho que não é ruim, não. Tá? Pra você assistir, tipo, não tô sem nada pra ver. Vou ver She-Hulk, é legal, é divertido. Mas pra você assistir como... Com crítica no sangue, né? Tentando buscar defeito, prepare-se que você vai ter que fazer uma lista bem longa, né? Dos problemas que a série tem. O pessoal começou falando do CGI. Eu pergunto pra vocês aqui que estão aqui comigo. Vocês acharam o CGI? Vocês devem ter visto cenas. Né? Vocês acharam o Sim, CGI? eu vi o trailer, eu vi cenas também de cortes dos episódios e tal. E, cara, o CGI do trailer é cagado, mas sendo que eles deram uma incrementada, mas, na minha opinião, ainda ficou ruim durante a série, porque eles têm que manter esse CGI o tempo todo lá da personagem e o aspecto humano, quer queira, ainda não tá afiado em fazer CGI de rosto humano, né? Nem criaturas humanoides, tipo com aspectos de lobo e tal, ainda passa, porque você pode exagerar no olho, exagerar no focinho e tal, mas um rosto humano assim, feito com apenas CGI puro, não passa ainda uma credibilidade de que você está vendo um rosto humano diferente do que você costuma, mas ainda é um rosto humano. Fica naquele vale da estranheza que o pessoal que trabalha com artes gráficas conhece bem, que não é algo que você desgosta, mas também não é algo que você tipo consegue ter uma conexão de entender, poxa, aquilo ali poderia existir no mundo real, saca? É o que você falou aí, Uncanny Valley. Né? Uncanny Valley é quando nós, seres humanos, vemos rostos todo dia. Né? Você vê um monte de rosto humano. Então, rosto humano é difícil de enganar a gente.
você olha para um rosto e você vê que tem alguma coisa errada. Um negócio esquisito aqui. E aí é isso, né? Aí dá aquela estranheza. E aquela estranheza eu acho que isso é ruim, porque te tira da imersão, né? Você não acredita que aquilo é real. E aí eu acho que o problema da She-Hulk é que ela é muito humanoide, né? O Hulk, a cabeça dele não é muito parecida com o ser humano, ele é meio achatada, né? Ele tem um nariz pequeno demais, ele tem... as feições dele não são tão humanas. Então ele não dá muito problema. Você vê o Hulk, é o Hulk, né? Mas quando chega na She-Hulk é esquisito. Porque ela é uma mulher verde. É porque eu acho que o Hulk tem mais suspensão de descrença, né? Ele é um gigante, né? Porque ele não parece um humano. Ele parece, sei lá, um bicho, né? Ele parece, fazendo um comparativo aqui com as feições dele, ele parece um tipo de troll ou de orc, assim, que tem umas feições humanas, mas aquele negócio bem mais tribal, bem mais gutural, principalmente na primeira aparição dele no Vingadores 1 e nos outros filmes solos com os outros atores também, onde você vê tudo aquilo, aquele amontoado, quase que não sai, de músculo, e o rosto dele meio que como se fosse meio que achatado, assim, com a testa muito protuberante, o nariz pequeno, a boca bem escancarada, assim. Mas a She-Hulk, ela não tem esse visual totalmente, digamos assim, bruto, totalmente visceral, muscular. Ela tem os traços femininos dela, e o que eu acho que não pegou muito bem na parte do pessoal do CGI conseguir conciliar os músculos e a transformação com o lado delicado que ela ainda mantinha no traço dela como personagem. Aí ficou essa amálgama aí meio torto. Mas então você tá me dizendo que o Hulk, ele é tipo um troll meio Shrek, assim? É isso? Não, o Shrek é um ogro. O Shrek é um ogro, é outra coisa. Mas você trouxe isso tudo aí pra comparar o Hulk ao Shrek, foi isso? Não, é porque assim, diferente do Shrek, o Hulk, ele é como uma cebola, né? Ele tem camadas. Tem a forma do Professor Hulk, tem a forma do Bruce Banner, tem a forma do Hulk visceral, descontrolado, e por aí vai. Você quer falar que a She-Hulk é a xereca? Vocês acham que estragaram o Hulk, transformando ele em Professor Hulk? Cara, eu acho... Eu não quero... o Hulk acabou, né? Tem mais graça ver o Hulk. O Professor Hulk, ele deveria ser o melhor dos dois mundos, mas na minha visão, ele tá sendo meio que o pior dos dois mundos. Ele não tá tão inteligente como o Banner era, e ele também não tá tão forte como o Hulk era. A prova é tanta que eu vi um corte de uma das cenas que a Janet pega a Jennifer, ou é Janet, eu não lembro o nome dela. Jennifer. Pega um Jeep e ela passa por cima dele assim, e ele meio que tipo, sai voando. E para quem parou uma invasão de alienígena de tamanho, sei lá, 30, 35, soco, 40 metros, com um soco, aquilo ali era café pequeno para ele. Batia só com um peteleco aquilo ali. Muito esquisito, realmente. É muito esquisito. Assim, eu concordo muito com o que a Cami falou, né? Olha, ela falou o seguinte: olha, em Avatar a gente tem isso, mas a interação humana versus CGI é o mínimo possível. Por isso não causa tanta estranheza. Mas sim, em She-Hulk tem pontos de comparação com outros humanos. E atrapalha a imersão mesmo. Tempo de tela de CGI com humanos ao mesmo tempo. CGI contrastando com humanos. Sim, cara. E eu também acho que o grande problema da aparência dela é justamente esse, ela ser parecida demais com seres humanos. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema da She-Hulk. Por ela ser parecida demais com seres humanos, os defeitos e a inabilidade de produzir um efeito mais realista do CGI ficam muito mais aparentes, né? Do que quando você vê em Avatar, por exemplo. Porque em Avatar é do nariz pra baixo. É tipo real, vamos dizer assim, né? Real, né? Não, eles são esquisitos, eles são compridos, né? Eles são bem mais afilados. Não, mas eu tô são compridos, tem um nariz esquisito. A única coisa normal neles é os olhos, eu acho. Mas os olhos... Não, os olhos estão desse tamanho. A boca só, então. Só tipo a boca, sabe? Nem a boca, capaz.
Tipo assim, eu acho que por eles serem, tipo, uns animais, mais animais antropomórficos do que seres humanos, eu acho que por isso que a gente acha que é tão bom o CGI de Avatar, né? E também porque Tem um, foi bem feito também, né? tem um outro fator também, né, Edson e Jaime, que Avatar levou quanto tempo para ser produzido e quanto tempo aparece os efeitos de Avatar. Aparece os efeitos de Avatar durante o filme lá, vamos dizer, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Vai ter outro filme depois de mais de uma década da estreia do primeiro para fazer a continuação. Eles estão produzindo direto. E então já estão emendando no terceiro, ou seja, tipo, estão produzindo 2 filmes em paralelo. A She-Hulk é série. Série é 1 hora ou 40 minutos, quase metade de um filme, um pouco mais, direto. 3 filmes, Aí, Josias. Não, mas isso. não Aí dá, não. você tem que botar uma galera para produzir, dizendo assim, beleza, produz aí, vai. Porque ao mesmo tempo que você está produzindo She-Hulk, você está produzindo outras séries que também tem CGI. Tá E falando que o budget é curto. além do budget, tem a parte também do tempo de produção. Porque, como a gente já falou já em outros podcasts e Corvo News, a Marvel não é muito conhecida por dar um tempo hábil para a galera do CGI produzir e fazer todo o processo de criação de um produto. Eles querem o produto nível Vingadores 1, mas com o tempo de prazo para fazer uma curta, digamos assim, de 10 minutos. O budget É, é o curto. problema, o problema é o prazo, porque dizem, né, que eu vi aquela que chama no Reddit, foi uma, Uhum. trending, que chama, né? O pessoal, quando É, tá comentando o assunto, trend é quando é muito falado, né? Ou era post, se uma, eu quiser esqueci o falar nome, post. é uma corrente ali do pessoal Ah, tá. reclamando da Marvel, não lembro, e aí eles falavam que o dinheiro era muito bom, mas o tempo era muito curto. Uhum. E E é o que. eles faziam mudanças, muitas mudanças também. Sim. Trend topics do Twitter. Mas eu acho, assim, cara, que também. Sim, também um pouco de budget, né? Também, né? Você pensar que é uma série com quase 10 episódios, né? Então tem que curar um pouco do dinheiro, né? E tem que pensar que o budget não é só dela, né? Porque ainda tem Abominável, tem outros personagens que aparecem que requerem CGI, né? Mas eu acho que isso explica, né? A gente explicou. Nossa, mas o Abominável ficou mais feio do que ela, né? É. Nossa, Mas ele ficou assim, muito mas feio. eu acho que esse era o intuito mesmo, sabe? Ser feio mesmo. Não, mas no Shang-Chi ele tá melhor. Talvez porque o tempo é mais curto, né? Sei, talvez deu mais. Ele tá com a cara esquisita. É tipo assim, então é um monstro gigante com a carinha de carinha gente boa, sabe? É. Aí é estranho, né? Um monstro gigante com a carinha, né, de humano, Boa, assim. né? Eu Sim. acho, É eu tipo acho. o Hulk quando ele transformou no professor, ele ficou Uhum. mais humanoide, porque o Hulk ele era mais monstro, né? É. Aí Eu, ele virou agora professor Hulk, ficou esquisito, porque ele tem uhum. aquela carinha de bobo do Mark Ruffalo, chorão É, lá. É. aquela coisa do Vale da Estranheza que a gente tinha comentado. Eu acho que o que a gente mais se afeiçoa e consegue se ligar é quando tem um aspectos humanos mais bem só traços mesmo do que focado nisso e mais traços de outras características. Por exemplo, que a gente estava falando aqui agora, o Abominável no filme do Hulk solo, digamos assim, ou do Hulk, ele tem muito mais traços de uma criatura extremamente diferente do ser humano, só com um aspecto que lembre um ser humano, do que um rosto humano, digamos Bem assim, colado, né? encaixado, colado numa coisa totalmente atroz. Aí você Aham. fica tipo, beleza, criatura, um vozinho lá da esquina de onde eu trabalho. Pronto, aí você fica tipo, tá, então, o que é o processo? É difícil, é difícil. Mas assim, eu acho que da aparência dela, acho que a gente já falou bastante. Né? Acho que o pessoal já entendeu que o Não, mas aspecto você geral. assistindo, fala o seguinte, você assistindo, depois de um tempo você esquece ou fica sempre te lembrando, está esquisito, Você hein? só presta atenção depois que você fala, não, isso vai me incomodar. Se esquecer, pouco importa, sabe? Você nunca vai ficar lembrando de. Tem alguns momentos
esquisitos que vai te cortar a atenção da cena? Tem. Mas não é nada assim que vai falar, nossa, que esquisito, sabe? Sabe, do bicho sair deslizando, assim. Não acontece. Não tem o CGI vazando pela parede, por exemplo, né? Não. Assim, não atrapalha não, tá? Se você for assistir com o intuito de, sabe, boa, de não querer se importar, também não vai doer, não. Uma coisa que eu queria... Pode. Só pra encerrar essa minha parte do visual dela, uma coisa que eu acho que a gente se liga mais, que eu queria ter falado nessa hora e me perdi no pensamento, é que seria mais fácil, tanto para a gente se ligar, como para a Marvel fazer com uma parte do CGI, criar criaturas com feições humanas, ou seja, traços humanoides, do que criar humanos com traços de criaturas. Que é justamente o caso que fizeram com o Professor Hulk e com a She-Hulk em si, que é tipo, você tem um ser humano, mas sendo que ele é meio que tipo mais forte, maior, pele verde e totalmente computadorizado. Você não aproveita nada do humano em si. Aí ou vai se abraçar totalmente no CGI e deixa a criatividade liberar, ou você fica preso no ser humano, botando uns tracinhos, pouca coisa de CGI. Então, o que dói, voltando aqui pro assunto, voltando pra estrutura narrativa da série, o que dói é que é tipo assim, você que não conhece She-Hulk, não leu os quadrinhos da She-Hulk, eu também não li, eu fiquei sabendo. Mas quem começou com o negócio de quebrar a quarta parede que o Deadpool faz lá no filme dele, nos quadrinhos também, foi ela. E ela começou com um negócio muito mais hardcore, né? Numa parada muito mais hardcore, do ponto que ela saía das páginas de quadrinho, assim, né? Num formato meio 2D, rasgava as folhas, né? Saía e ia no escritório da Marvel pra conversar com o desenhista, né? Com o criador do negócio, né? Falar que tava uma bosta, né? Então, basicamente, ela era a voz do leitor dentro do próprio quadrinho. Dizendo assim, olha, tá uma merda isso aqui, a galera não tá gostando, refaz, ela é meio autoconsciente, da mesma forma que ela é meio autoconsciente na série também, porque ela é dessa forma. Uhum. Só que assim, até o último episódio eu achei que tava muito bem dosado. Tá? Até antes do próximo episódio eu achei que tava muito bem dosado. No último episódio degringola um pouco, mas daqui a pouco a gente chega lá. Falado isso, a gente sabe que a She-Hulk, né, como ela é uma personagem né, e a gente já viu que os assuntos que vão ser abordados são assuntos mais voltados ao empoderamento, né, a mulher mesmo, né, meio que assuntos meio que vão se assemelhar muito à vida real, né, como é o caso dela se aceitar como ela é, né. Não só em mulher, mas em pessoas como um todo, né? Isso é uma coisa muito frequente, um assunto muito filosófico, né? E muito interessante que eles desenvolvem na série, inclusive. Sim, eu gosto. A parte de autoexicação dela, pelo que eu acompanhei assim nos trechos de que eles falaram de diálogos dela, é muito, muito massa, muito bem desenvolvida. É algo que você consegue ver que tipo tem muitas referências aqui dali para a atualidade em si. De outras, principalmente público feminino, mas não impedindo de atingir público masculino ou até mesmo de outras idades ou outras, digamos assim, diferenças que dá para a pessoa olhar para si e se amar mais do que se cobrar tanto, como a sociedade vem impondo por aí. Isso é muito, muito bem discutido na série, eu gosto. Assim, muito bem discutido. Não vou dizer a exaustão, tá? Eu acho que é na medida certa, quase um pouquinho além de conta, mas na medida certa, fica legal, fica divertido. Então, pontos que são abordados que são legais, né? Mas, né, vamos agora para a parte de advogada, né? Se você é advogado e você for assistir essa série, você vai morrer, tá? É interessante, é legal ver porque ela lida com casos de super-heróis, com casos de mutantes, vamos dizer assim, né? Que não é chamado assim, são super-humanos, né? Eu acho que seria uma terminologia melhor, né? Pro que eles usam lá na série, né? E assim, é legal, mas faz diferença na série? Chega em algum lugar, tem algum desenvolvimento pra She-Hulk como personagem ou pra outros personagens? Mais ou menos, tá? Tem alguns personagens que dentro dessas tramas são apresentados, né, e são
relativamente bem aprofundados, né? Que não muito, tá? Mas você aprende um pouco mais de como eles são, né? E por meio deles você aprende mais de como o universo da Marvel cresceu, né? Que os Vingadores agora são, tipo, famosos, né? Tem boneco, tem produtos, né? O mundo ficou mais rico, né? E isso é legal, isso é divertido de você acompanhar. Só que aí, né, o que acontece? Por meio dessas tramas também, dessas tramas tanto de advogado, mas também essas tramas também voltadas pra mulher, né? Eu acho que eles acabam caindo em clichês, né? Como é o caso do fatídico episódio do casamento. Eles cortam uma trama que tá se desenvolvendo bem ali, que acabou deles tentando ali. Vou dar spoiler, tá? Mas é um momento interessante. Você pensa, nossa, o que vai acontecer no próximo episódio, né? E de repente, um episódio que eles ignoram completamente o que aconteceu. Meter um filé, então. Mais ou menos o fim. Não que eles ignorem, tá? Até porque nesse episódio é apresentado um personagem que faz diferença durante 10 minutos nos outros episódios, né? Em um episódio lá pro final, né? E é isso. E eu acho que por isso que ele ficou com uma nota tão ruim, sabe? E ele foi tão pouco aceito dentro da série, né? Então, na tua visão, Edson, que tu assistiu esse episódio, poderiam pegar só essa parte essa inserção desse personagem que faz diferença mais na frente da série e botar num episódio que já estava tendo as tramas e deixar essa parte de casamento sem necessidade para trás? Ou essa parte, essa quebra, digamos assim, de expectativa deu um efeito legal para a série em si? Então, porque essa situação que acontece no episódio do casamento, ela se repete em cenários menores, em escalas menores que podem incomodar, né? Não em episódio inteiro, mas essa situação esquisita e estranha se repete em outros cenários. E sim, eu concordo com o que você falou, eu acho que poderia ser, pode ser que seja legal ter essa coisa do casamento e tal, mas não tomar um episódio inteiro. Entendeu? O que eu acho que ficou muito, muito pesado pra série. Né? Tomou um episódio inteiro. Né? E aí, igual eu falei, essas situações que poderiam ser resolvidas com facilidade, poderiam ser resolvidas em, sei lá, 5 minutos, né? Acabam tomando mais tempo demais. Ou a trama fica complicada, overcomplicated. Seria, no caso, complexa exacerbadamente, sem necessidade. Isso. Complexa sem necessidade, sabe? Coisas que poderiam ser resolvidas com mais facilidade, chegado no ponto que eles queriam mais rápido, pra não acontecer igual no final, porque no final foi uma correria. Foi muito corrido e aconteceu um monte de coisa. E acabou. Então eu não vou dar spoiler pra vocês. Eu tô dando um review mais geral. Mas, enfim. Mas será que isso não é um problema de como as pessoas viram a série? Porque assim, a Marvel tem esse universo compartilhado. E aí hoje em dia, se o filme não fizer nada pro universo compartilhado, as pessoas não gostam do filme. Mas eu tipo, acho se ele não citar nenhum personagem, se ele não fizer nada, se não tiver nenhuma cena que liga, as pessoas não... então pra que eu vou ver isso? O problema Eu Tem gente entendo. que fala isso. E a She-Hulk, às vezes, não precisa ter. Às vezes, ela é um sitcom. Sitcom, os personagens são desconectados, os episódios. Os episódios são desconectados. mais ou menos. Você assiste aquele episódio do dia, e aí tem uma trama por trás ali, que às vezes vai durar os 20 episódios e vai resolver ali no final. Tipo, sei lá, Friends. Tem lá o Ross e Rachel. Aquilo ali vai em sequência, né? Aquele relacionamento deles. Mas o episódio é o episódio do dia. Mas não tem eu importância pro próximo episódio. Mais ou menos, cara. E aí, entendendo. vou fazer um episódio de casamento. Foda-se. É um episódio de casamento. Ele não tem importância pros episódios anteriores. Nem pros próximos. Mas é porque, assim, nem pra falar assim, é legal, é legal, cara. Sabe? Eu vou contar o episódio aqui, vou contar um pedaço do episódio pra vocês entenderem. Alerta de spoiler. Né? Alerta de Não spoiler. é spoiler, tá, gente? Porque não faz diferença nenhuma pros outros episódios. Não faz diferença, faz a mínima diferença. Assim, ela é chamada pra esse casamento da amiga dela, né? Todo mundo sabe que ela é a She-Hulk,
né? Essa amiga dela, que a gente entende como sendo uma amiga especial, porque ela larga tudo pra ir lá no casamento. Chega lá, ela começa a sofrer humilhação, né? E ela é humilhada, né? E ela é a She-Hulk, ela não quer se transformar em She-Hulk, porque a amiga dela pediu que ela não se transformasse na She-Hulk, porque ela não quer que os holofotes do casamento vão todos pra She-Hulk. Né? E tudo bem. Justo. Não vou me transformar em She-Hulk, mas aí ela começa a sofrer humilhação. Ela começa. A humilhação que eu digo é tipo assim: ai, eu estou com esse monte de roupa suja. Você, Jennifer, que você já está vestida pra festa, você vai lavar todas essas roupas sujas, tá? Você, Jennifer, sabe qual que é o seu par pro baile? Né? Não é nenhuma pessoa que a gente escolheu, não. É um cachorro. Você vai ter que dançar com um cachorro, tá? Então, o melhor efeito Cinderela, digamos assim. Pra encerrar o assunto, pra gente terminar bem, pra gente fechar essa review, eu acho que a série, ela não merece a nota que ela ganhou no IMDb, porque se você for lá e ver, tá bem triste, tá? São notas bem baixas. Mas eu acho que a série poderia ser melhor. Ela poderia ter trabalhado com os mesmos temas que ela trabalhou, tratar dos mesmos assuntos que ela tratou, com a mesma narrativa que ela trouxe, só que de uma forma mais otimizada, mais bem escrita e com o tempo mais bem aproveitado. Essas são minhas críticas gerais pra história, sabe? Poderia ser um pouco melhor escrito e o tempo poderia ser um pouco melhor aproveitado, né? E é isso, assim, eu recomendo ainda que você assista, se você gosta de MCU, assista. Tem esse episódio do casamento que ele é um pouco mais abaixo da média, mas não é nada assim que também vai fazer você... Nossa, odeio Marvel, acabou minha vida. E se eu sou um maluco só da conexão? Eu posso ver só o episódio do Demolidor e eu entendo? Não, você precisa ver os outros. Não? Você precisa ver os outros. Então não assista nada, gente. Não tem jeito. Vê pelo TikTok. E eu acho que de She-Hulk é isso. Vamos pro próximo.